Olá, tudo bem com você? Aqui é Ângela Xavier e eu quero conversar com você hoje sobre pedras nos rins, como eliminar ou como prevenir. O cálculo renal, ele causa um tipo de dor que, creio eu, ninguém quer sentir. A comparação feita por aí é com a dor do parto. Como eu já senti as duas, eu posso garantir para você que realmente é terrível. Se você não quer sofrer com o nascimento de um cálculo renal, então saiba que em grande parte dos casos está em suas mãos, ou melhor, em sua dieta, prevenir esse problema. Aproximadamente 15% da população brasileira apresenta cálculo renal, mas 85% desses casos as pedras são pequenas e são expelidas naturalmente pelos rins. Um pequeno percentual restante é que vai apresentar fortes infecções, dores, cólicas, necessitando muitas vezes de ser medicado ou até mesmo passar por uma intervenção cirúrgica, São menor o número de pessoas que passam por isso. Segundo um levantamento feito pelo Centro de Referência de Saúde do Homem em São Paulo, eles verificaram que o número de cálculo renal aumenta em 30% no verão. Isso acontece porque as pessoas elas transpiram mais e às vezes não ingerem a quantidade de água suficiente que o verão e que o organismo dela exige nessa época. Então, além disso, essas pessoas também elas aumentam nesse período o consumo de alimentos industrializados ricos em sódio geralmente. Pouca água, muito sal, realmente os cristais ficam insolúveis, e facilita a precipitação. Alimentos acidificantes, eles também facilitam a formação de cálculo. O sangue ácido, ele precipita o cálcio com mais facilidade. Geralmente, os alimentos mais ricos em proteína, que é mais acidificante, principalmente proteína de origem animal, é que promove esse tipo de acidez, facilitando a formação de cálculos. Então, nesse caso, o cálcio ele é sequestrado tanto dos alimentos quanto dos ossos. E eles ficam em excesso, o cálcio fica em excesso no organismo, facilitando a formação de cristais e posteriormente de pedras. A obesidade é outro fator de risco, porque na obesidade, com um índice de massa corporal mais elevado, geralmente as pessoas elas apresentam mais cálcio e mais ácido úrico na urina. E isso facilita a formação de cálculo. O alcoolismo, que também aumenta o ácido úrico, que inclusive acumula nas juntas, formando a gota. Cafeína, alimentos cafeinados. A cafeína está no café, está no refrigerante, está em medicamentos, está em outros produtos industrializados. Então, a cafeína, ela rouba cálcio dos ossos e pode levar a precipitar na forma de cálculo lá nos rins. Como prevenir a formação desses cálculos? Como prevenir é melhor do que remediar, Então vamos lá. Mantenha-se hidratado. Para saber a quantidade de água que você precisa tomar, veja meu vídeo sobre água, Você sabe tomar água? Para você ver a quantidade e como você deve estar tomando essa água durante o dia. Nos climas mais quentes, preste atenção na quantidade de água que você está tomando, tá certo? Que você está bebendo. Fique longe do alcoolismo. Não tem por que usar um produto que traga tantos prejuízos para a saúde. Controle o sal. Se você ainda não substituiu o seu sal, que ainda é o cloreto de sódio, sal refinado, substitua por um sal integral, por um sal marinho. Cuide com a quantidade da ingestão de proteína e alimentos ricos em cálcio ao mesmo tempo. Essa combinação de proteína e cálcio, ela é assim, um prato cheio para a formação de cálculo. Mude seus hábitos alimentares e seu estilo de vida. Eu tive um cálculo renal há bastante tempo atrás, quase uns 30 anos atrás, antes de eu mudar meus hábitos. Ele era até bem grandinho, tamanho de um grãozinho de feijão xoxo, Mas como tem aquelas garrinhas, foi difícil sair. Eu fiquei semanas tentando eliminar, fui internada, todo aquele procedimento de hospital e tal, e nada. Ele realmente saiu com procedimentos naturais. Foi o primeiro e último, porque com a mudança da minha alimentação, do meu estilo de vida como um todo, nunca mais eu tive formação de cálculo renal.
E para você ficar um pouco mais atento, existem algumas doenças sistêmicas que elas têm o cálculo renal como um sinalizador. É o caso da gota, doenças autoimunes, doenças inflamatórias intestinais e também problemas renais. Então fique atento, porque o cálculo pode ser um sinal desses outros problemas. Quando o cálculo renal ele aparece junto com febre, é porque tem uma infecção também paralela. Então nesse caso já procure uma assistência médica para ver o que está acontecendo além do cálculo. Em casos de cólica, dá para fazer alguma coisa? Dá sim. Use compressas de argila com carvão no abdômen ou na região que está doendo. Se é no rim, a cólica está mais alta, onde tiver a cólica você coloca uma compressa generosa de argila com carvão. Se você perceber que o rim está quente, está febril, então coloque a argila fria. Do contrário, aqueça a argila para depois colocar. Uma vez eu fui chamada na madrugada por um irmão que estava passando por uma cólica renal. E aí, nessa época eu trabalhava numa farmácia e ele então me ligou para saber se eu tinha algum medicamento lá para dor, para cólica. Como eu sempre fui antidroga, então eu não tinha. Aí eu disse para ele, não, mas eu tenho argila, tô indo aí para colocar. Ah, não, você não tá entendendo, eu tô aqui andando de 4, não tô conseguindo ficar em pé. Eu falei, não, tô indo. E fui com a argila, preparei uma camada de argila, preparei fria, coloquei, passou uns 3 minutinhos, aquela argila secou de trincar, eu tirei, coloquei outra camada. Antes que aquela camada secasse, ele já estava sem dor e dormindo. E ficou muitos anos sem problema. No outro dia ele fez o exame e não tinha mais nada. O cálculo não foi visto. E há pouco tempo ele passou por uma cólica de novo, né? Mas muitos anos depois, porque também não mudou os hábitos como deveria ter feito, né? Então você pode também fazer paralelo com essa aplicação de argila, uma dieta líquida com sucos, incluindo o suco de melancia batido com a semente e coado, tá? Tem que coar. A semente é mais diurética ainda do que a polpa. Você pode alternar com sucos de abacaxi, com suco de outras frutas cítricas, colocando também algumas hortaliças que são ricas em citrato, como o caso das verduras, né, outros tipos de frutas. Qual a importância do citrato? O citrato ele é um elemento protetor, porque ele combina facilmente com o cálcio a nível intestinal. E essa combinação resulta num composto mais solúvel e os rins conseguem eliminar com mais facilidade esse excesso de cálcio que estaria disposto para formar disposto a formar cálculo. Você pode também incluir chás, casca de abacaxi, chá de quebra-pedra, quebra-pedra em cápsula, é muito potente para quebrar a pedra. O chá de boldo, alecrim, camomila, carqueja, dente de leão, cavalinha, hibisco, cana do brejo. Você pode preparar uma infusão com essas plantas. 5 a 7 no máximo, tá? Não põe muito não. Um punhado ou então uma colher de sopa para 1 litro de água. Você prepara essa infusão e toma umas 3 vezes ao dia, mais ou menos, com mais água, diluído em mais água, porque é preciso tomar bastante água nessa fase, tá certo? Se seu caso for uma coisa mais complicada, como pedras grandes localizadas nos rins, cálculos maiores, você provavelmente vai precisar de uma intervenção cirúrgica, né, a laser. Então, nesse caso, é melhor já ir mesmo para ver o que está acontecendo, para você ter a solução rápida, né, porque vai estar sofrendo. A mudança de hábito ela é fundamental para prevenir a maioria dos problemas. E como prevenir é melhor do que remediar? Para te ajudar, eu preparei uma aula sobre os 7 pilares que sustentam a sua vida com mais saúde, com mais qualidade. O link eu vou deixar logo abaixo desse vídeo. Não deixe de assistir, é 100% online e é de graça, é gratuito, não tem porquê, tá certo? Bye bye, até o próximo vídeo.